Ser cristão é ser renovado pelo Espírito Santo. Isso é necessário para sairmos dos cativeiros ideológicos, do cativeiro do inimigo, do cativeiro do mundo. É necessário conhecer o Espírito Santo. É necessário conhecer o Espírito Santo. O cristão tem essa necessidade. Sem o Espírito, o cristão não é nada. O cristão é um mero religioso. O cristão é um mero religioso. Sou de São Paulo. Estou em São Paulo. E você é de onde? Ser cristão é isso daí. Araguaia, Tocantins. Faz tempo que eu não vejo uma pessoa de Tocantins aí. Me seguia. Ser cristão é ser dirigido pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos livrar do mal, do engano. Só o Espírito Santo pode nos livrar do mal, nos livrar do engano. Nós temos um espírito. Esse espírito está relacionado com a eternidade. O homem material não consegue ver essa dimensão. O homem material não consegue ver essa dimensão do espírito. Ele só vê carne e intelecto. Ele só vê essa dimensão. Ele constrói sua história, sua vida, nessa dimensão curta, que em poucos anos vai embora. A vida passa. A vida material passa. A vida intelectual passa. Todas essas construções, com o tempo, se destroem, se desfazem. Mas nós temos algo eterno. Esse algo eterno é o nosso espírito. É isso que temos que despertar neste mundo. Nós temos um espírito, o Espírito. Deus nos fez. E Deus quer que saibamos que existe uma vida eterna. Deus quer que saibamos que existe uma vida eterna. Temos que olhar para esse lado da eternidade. E somente com a lente do Espírito nós podemos enxergar o lado espiritual, o lado eterno. Nós fomos feitos com esse destino. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí que está. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. O dever do cristão é passar esse conhecimento, pois o cristão é chamado sal da terra, a luz do mundo. Jesus nos entregou essa missão. Nós temos que passar esse conhecimento do Evangelho. Precisam de conhecimento. Eles precisam de conhecimento. Jesus disse: o mundo é grande, mas os obreiros são poucos. Agora precisamos despertar os obreiros. Hoje os obreiros querem ficar em rebanhos igrejeiros.
Eles não se veem como obreiros. Eles se veem como ovelhinha de Jesus. Esquece que são sacerdotes. Certo? Esquece que são sacerdotes. Outros estão pensando que a ciência é tudo. A ciência é limitada. A ciência não sabe ver nem o seu começo e não sabe ver nem o seu fim. A ciência é cega. Será que não dá para descobrir que a ciência é cega? Puseram na mente que a ciência é tudo. Estão ideologizados, estão cegos. A ciência é limitada. A ciência não sabe o seu começo. A ciência não sabe o seu fim. Então as pessoas estão cegas, não sabem para onde vão. É outro cego da vida. Agnóstico é um cego, o cara que só vive na dúvida. Rapaz, pega o caminho da fé, sai da dúvida. Deus fez todas as bênçãos para quem tem fé. Para quem tem dúvida, Deus não fez bênção nenhuma. O agnóstico está perdido, cara. Tenha juízo. Tenha juízo, cara. A bênção foi feita para quem tem fé. A bênção não foi feita para quem tem dúvida. Deixa descarte com a dúvida. A dúvida foi feita para a ciência. Não foi feita para Deus. Então muda o teu caminho, segue a Cristo, se você tem juízo. Leia a Escritura Sagrada e busca o caminho da fé, da convicção. Busca o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo, você está cego. Você não tem o conhecimento dele. Porque no dia que você tiver o conhecimento do Espírito Santo, você vai ser uma nova criatura e não um igrejeiro. Tem muito cara que é frustrado, é um igrejeiro frustrado. Sabe para onde ele vai? Para o agnosticismo, para outros ismos da vida. É o igrejeiro frustrado. Certo? Ai, From do Brasil. From do Brasil. Eu falo é para brasileiro, não falo para inglês. Certo? Cada Deus tem em todo país, em todo continente. Tem aqueles que mostram o caminho para tirar o povo do agnosticismo, para tirar o povo da dúvida, para fazer o povo andar na fé. O caminho de Deus é caminho da fé. Certo? O caminho de Deus é caminho da fé. O caminho da dúvida é o caminho do adversário. As bênçãos de Deus estão para aqueles que têm fé. Aqueles que têm dúvida não recebem bênção nenhuma. Eu sou cristão. Quer dizer, eu sou seguidor da doutrina de Cristo, não de igreja. Eu não sou igrejeiro, eu não tenho denominação. Eu sigo o que Cristo diz. Então eu busquei o caminho da fé. É um caminho de conhecimento, não é um caminho abestado não, viu? Viu? Cristão é um caminho de conhecimento, é uma ciência. É uma ciência ligada com Deus, que tem um professor. Esse professor chama-se Espírito Santo. Se você não recebeu o Espírito Santo, se você não o conhece, você vai naufragar na lama da dúvida, na lama do cepticismo. Você vai ser um ser confuso na vida. Dentro da sua alma vai haver tristeza, um vazio. Porque a única coisa que preenche o homem de fé chama-se Espírito Santo. Não interessa qual seja a sua religião, a sua designação. Você sem o Espírito Santo, você é um cara mergulhado na dúvida. Porque o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que se envolver para ele, conhecer o Espírito Santo. Aí que está o nosso caminho. Você quer o caminho da verdade? Você quer o caminho da luz? Ache o Espírito Santo. Aí você vai ter paz. Você vai encontrar o rio de águas vivas. Jesus falou do rio de água viva. Você só pode encontrar o caminho
desse rio de águas vivas quando você encontrar o Espírito Santo na sua vida. Fora do Espírito Santo, você vai andar nos caminhos da dúvida. Aí que está. Como o homem pode ser renovado? Só há um caminho para a renovação. Esse caminho da renovação chama-se Espírito Santo. Mas hoje estão pondo na nossa frente igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. E milhões estão embarcando nessa nau há 2000 anos. Isso produziu um produto, o religioso. Produto do quê? Do igrejismo, do denominacionalismo, do tradicionalismo. Mas Jesus não falou do religioso. Se você quer entrar no reino de Deus, Nicodemos, você tem que ser nova criatura. O quê? Você tem que ser nova criatura, Nicodemos. O quê? Você tem que ser nova criatura. Você, pelo caminho religioso, você não vai entrar no reino de Deus. Lugar onde você quer chegar, Nicodemos. Você não enxerga, Nicodemos? Não, eu não enxergo. Eu sou doutor em teologia. Eu sou mestre em teologia. Eu sou bacharel em teologia. Eu conheço muito. Mas, Nicodemos, você tem conhecimento de dogmas. Você tem conhecimento de doutrinas. Isso são forjas humanas, Nicodemos. São marcas humanas, roteiro humano, Nicodemos. Você está com a cabeça cheia de lições de homens ilustres, Nicodemos. Esse caminho não vai te levar você para o céu. Então o que é que eu tenho que fazer? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como? Eu sou um velho, meu pai morreu, minha mãe morreu, como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. O que quer dizer isso? Eu não entendo, Jesus. Quer dizer, você tem que nascer da Bíblia e das revelações do Espírito Santo. Ah, Nicodemos caiu o queixo. Doutor, príncipe, rico, colocado como um emblema na primeira classe do seu país. Nicodemos estava em dúvida. Sabia muito, tinha muito conhecimento de doutrina, de dogmas, de ensinamento de homens. Mas não tinha conhecimento do caminho verdadeiro. Não é um caminho igrejeiro, Nicodemos. Não é o caminho tradicionalista, Nicodemos, que te garante a vida eterna. Deus procura os verdadeiros adoradores. O quê? O que é isso que você falou? Deus procura os verdadeiros adoradores, Nicodemos. O que é isso? Deus procura os verdadeiros adoradores. Como que é isso? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Nicodemos. Aí estão os verdadeiros adoradores. Será que você conseguiu encontrar o caminho, Nicodemos? Será que você conseguiu encontrar o caminho, Nicodemos? Ou você vai ficar na dúvida? Hein, Nicodemos? Nicodemos aprendeu uma grande lição naquele dia. O que é que Deus quer? O que Deus quer? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer? Deus quer os verdadeiros adoradores. Deus quer o quê? Os verdadeiros adoradores. Estes vão receber a bênção de Deus. Quem são eles? Os que o adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, guiados pelo Espírito Santo e guiados pela Escritura Sagrada. Não é só ficar na Escritura Sagrada, pois a letra mata. Lutero disse só na Escritura. Não, aí está metade do caminho. Lutero fez metade do percurso, o que na sua época foi uma grande coisa. Mas agora, 500 anos depois, andamos muito e descobrimos o Espírito Santo nesse terceiro milênio. O Espírito Santo. Agora pode aparecer o que diz em Romanos 8:19. Pega a Escritura,
Vai em Romanos 8,19. A natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você não ouviu ainda? Você tem muita barreira na cabeça. A vez da natureza fala, o mundo hoje precisa da manifestação dos filhos de Deus. O mundo hoje precisa da manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? É a nova criatura. A nova criatura são os filhos de Deus. Quem são a nova criatura? Quem são a nova criatura? Os nascidos da água e do Espírito. Os nascidos da água e do Espírito. Estes são os cidadãos do reino dos céus. Estes são os cidadãos do reino de Deus. E Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Pronto, localizamos a nossa posição correta. Temos agora a localização da nossa posição correta neste mundo. Agora você tem a opção, aceitar ou não, é seu livre-arbítrio. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Olha a opção aí. Aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Tem o Espírito Santo que é a vida eterna. Mas tem aquele que vai dizer, eu não quero crer em Jesus. Eu quero ser agnóstico, eu quero ser duvidoso, eu não quero saber de Jesus. Não me fale de Jesus, pelo amor de Deus, não me fale de Jesus. Respeito você, é o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o seu caminho. Você não quer ouvir de Jesus? Você não vai receber o Espírito Santo, você não vai receber a vida eterna. Tá bom, você vai receber o Espírito do mundo. As muitas vozes do mundo. Esse é o Espírito que você vai receber. O Espírito do mundo e as muitas vozes do mundo, seu agnóstico. Seu duvidador. Você vai receber o Espírito do mundo. E depois você pode até abaixar mais um nível. Você vai receber o Espírito de Satanás. Vai pertencer ao satanismo. Tem a igreja de Satanás aí, que foi fundada agora no Brasil, e eles querem fazer o desfile deles. Esses daí faz a entrega direta para Satanás. Agora, os comportamentos que advirão daí, só Deus sabe. É o mundo sendo lançado em trevas. Mas nós somos luz do mundo. Por que somos luz? Porque temos o Espírito Santo. É Ele que é o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? O Espírito Santo. É Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é minha palavra que vai convencer nada. A minha palavra não convence ninguém. E palavra de ninguém convence ninguém. A Escritura diz que quem convence o mundo é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então minha palavra não vale nada. Mas o Espírito Santo, quando eu levo essa mensagem, certamente ele está abrindo a sua mente. Agora cabe a você fazer a decisão. Você tem o livre-arbítrio e Deus o respeita. O filho pródigo falou, pai, quero sair da tua casa, quero ir para o mundo. Ele foi para o mundo e abandonou por muitos anos o pai, nem deu notícia. Como que o pai enxergava esse filho que abandonou e que não dava notícia? Não tinha comunicação com o pai. Não tinha relacionamento pessoal com o pai. Como morto. Como morto. Como morto. Assim Deus considera você que abandonou o Espírito Santo como morto. Você não tem vida. Você pode ter doutrinas, dogmas, ensinamento de homens, mas para Deus você está morto. Para Deus você está morto. Você está morto. Você não tem o espírito de vida. Você não é vivificado. O cristão precisa ser vivificado cada dia, todo dia. Todo dia tem que ser cheio do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja? Você e eu. Nós somos o templo de Deus. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós e que tem ciúmes de vós? Quer dizer, Deus habita em você através do seu Espírito. É assim que Deus habita, você é tenda de Deus, você é igreja de Deus, você é o templo de Deus. Mas ninguém falou isso para você. Você não sabe
que você é a igreja de Deus. E que o Espírito de Deus quer te vivificar todo dia. Ele é quem cura o teu corpo. Enviou sua palavra e o sarou. Isso está no Salmo. E é tão vivo hoje quanto foi no passado. Nós temos que tirar o Deus do passado e colocá-lo no presente. Nós temos que deixar a glória do passado e viver a glória do presente. Hoje temos o Espírito Santo, ele foi dado. Antes não podia ser dado o Espírito Santo, porque havia o pecado. A barreira do pecado separava. E eu estou continuando no mesmo? Diz para mim aí. Se eu estou continuando, põe um sim. Ou começou outra transmissão. Por favor. Quem está me acompanhando aí? Eu estou numa transmissão já faz tempo. Senão eu vou anular essa aqui. Gente, você está me acompanhando? Sim. É. É porque caiu aqui. Ai, que bom. Tá bom. Eu estou com dúvida, mas você me disse sim, é porque está seguindo, né? Qual é o tema que eu estou falando mesmo? Tá bom, né? Tá bom. Vamos continuar? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Eu vou continuar então. Queridos, nós estamos precisando do Espírito Santo. Querido, ele precisa nos vivificar todo dia. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que renova a nossa vida. Nós somos renovados todo dia, diariamente, pela vida do Espírito. Obrigado. Nós somos vivificados pelo Espírito. A nossa fonte chama-se Espírito Santo. Não é igrejismo, não é denominacionalismo, não é tradicionalismo. Igrejismo nunca deu certo. Paulo, na época dele, ele foi fundador de igreja. Paulo foi o igrejeiro, apóstolo Paulo. Mas ele notou, quando ele estava velho, que nas igrejas havia um outro evangelho. Estava aparecendo um outro espírito. E Paulo, você pode ver na escritura, fala, o que é isso? Alguém está pregando um outro evangelho? Que não é o evangelho de Cristo? O que é isto? Havia já um outro evangelho no tempo de Paulo, lá no tempo apostólico. João também notou isso. E disse, está vendo o anticristo na igreja. Está vendo o anticristo na igreja. E isso faz 2000 anos. Logo, na era apostólica, naquele primeiro século, João falou, está vendo o anticristo na igreja. Alguém estava pregando o evangelho sem o Espírito Santo. Já no primeiro século, alguém pregando o evangelho sem o Espírito Santo dentro das igrejas da época. E hoje, 2000 anos depois, a coisa barbarizou. Hoje o igrejismo se pôs na nossa frente como se fosse o próprio Deus.